Ó, bateu o desespero no governo. Eu vou falar que bateu o desespero porque, olha só, ligaram os robôs. Só quantos robôs falando a mesma mensagem. Isso aqui em tempo real no Twitter, viu? Falando a mesma mensagem sobre preço da gasolina nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. É engraçado, né? Eu não sabia que na Inglaterra, Portugal, França, Grécia, Estados Unidos, tudo mais, eles usavam reais. Lá é euro e é dólar, e lá eles não ganham R$ 1.000 de salário mínimo. Pois bem, a maioria desses países nem sequer produz petróleo. Mas o que está acontecendo é o seguinte, os preços dos combustíveis e a inflação aumentaram muito, mas muito, não só o combustível. Depois que aumentaram o preço da gasolina, diesel e gás de cozinha, alguns mercados, ou quase todos, comenta aí como a situação está na sua cidade, resolveram também aumentar o preço dos produtos em 15, 20, 30%. É ou não é? Porque quem foi no mercado a partir da semana passada, no dia que a Petrobras anunciou o aumento, teve um susto. Porque foi caramba, mas peraí, isso aqui tava R$ 10 ontem, agora tá 13. Isso aqui tava 15, agora tá 19. É isso que começou a acontecer. Aí o Bolsonaro, ele percebeu que a popularidade dele caiu essa semana. Tem o tracking do Poder 360, que é feito praticamente, que é feito todas as semanas, às vezes até 2 por semana saem, e esse tracking mostrou que o Bolsonaro, a aprovação dele caiu e a rejeição a ele aumentou. Eu falei aqui no último vídeo, eu falei, olha, não acredite nos números desses trackings, eles mostram o seguinte, ó, tem uma tendência de queda da rejeição, uma queda pouca, mas continua no mesmo patamar de 6 meses atrás, e tem uma tendência de melhora na aprovação do Bolsonaro, mas essa melhora na aprovação ele está tirando, e também nas intenções de votos, ele está tirando o voto do Sérgio Moro, dos candidatos da terceira via, a campanha do Lula, do PT, continua igual. Inclusive o Lula subiu nas últimas pesquisas. Aí, muita gente estava com medo e tudo mais, falei, calma gente, calma. Porém, o tracking divulgado ontem mostrou que não, que a coisa não está tão boa para o Bolsonaro não, que voltou a subir a rejeição a ele por conta da inflação. Então o Bolsonaro ligou os robôs no Twitter. Esses posts que eu falei, alguns deles são patrocinados, estão gastando uma nota para tentar convencer a população de que a gasolina é mais cara no resto do mundo. Como se eles ganhassem R$ 1.000 por mês. E ele decidiu demitir o presidente da Petrobras. O general que foi colocado pelo Bolsonaro para roubar o povo brasileiro, fez o seu serviço, ganhou os seus milhões, roubou a todos nós. Eu, Thiago, eu me sinto roubado, como se alguém tivesse tirado de mim alguns R$ 1.000 nos últimos 12, 13 meses. E você também, sinta-se roubado. Aí depende da sua condição financeira. Te roubaram R$ 1.000, 2.000, 10.000, depende de quanto você gasta por mês e por ano. Mas você também foi roubado, ou roubada, se você mora no Brasil. Fomos todos roubados para que alguns acionistas da Petrobras ganhassem 101 bilhões de reais, que é o maior lucro da história de uma petroleira. Para você ter ideia, as duas maiores petroleiras do mundo, agora Exxon e Mobil ou Shell, eu não lembro qual das duas, dessas três duas são maiores do mundo, as duas outras maiores do mundo lucraram, uma lucrou 35 bilhões, a outra lucrou 29 bilhões nos últimos 12 meses. A Petrobras não, 101 bilhões, quer dizer, mais de 3 vezes mais do que as maiores petroleiras do mundo, só para você ter ideia de como estão roubando a gente. Aí, o Bolsonaro viu e falou, não, assim não dá. O Centrão pressionou muito, e o Bolsonaro resolveu que o novo presidente da Petrobras será o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Rodolfo Landim será o presidente da Petrobras. Ele falou que ele vai ali bater na mesa para que o preço abaixe pelo menos até a eleição. Que depois da eleição, se o Bolsonaro ganha a eleição, aí dane-se. Aí que você que pague R$ 25 na gasolina, o importante é dar lucro para os acionistas, né? Mas até a eleição ele vai tentar baixar. Eu vou te explicar como o Bolsonaro vai fazer isso. O Bolsonaro conseguiu uma briga com militares. Militares estão irritados com o Bolsonaro por causa do presidente da Petrobras e por causa do candidato a vice do Bolsonaro. Tá uma confusão danada. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui no Plantão Brasil é oposição de verdade contra esses malditos, viu? Aqui a gente faz oposição em todas as redes possíveis. Só não faz um TikTok agora, que o TikTok me suspendeu por uma semana. O TikTok é incrível, é a rede em que a gente mais consegue alcançar e furar a bolha. Tem vídeo lá no TikTok que dá 2 milhões de visualizações e tudo mais, mas é a rede que mais me censura. Eu nunca fui tão censurado como no TikTok. Olha que é a única rede que não é americana. Mas a sede do TikTok no Brasil só tem bolsominion. Deve ser tóxico. Eu acho que tem que usar uma máscara daquelas de gás para entrar na sede do TikTok Brasil, que só tem bolsominion lá. Deve ser Chernobyl lá. Olha que lugarzinho podre, viu? Mas a gente segue na luta e também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro em mais uma cidade do Brasil. Agora, vamos falar do que aconteceu, Petrobras, generais, tá uma confusão danada,
o Bolsonaro decidiu que ele vai demitir o presidente da Petrobras. Porém, para demitir o presidente da Petrobras, ele precisa comprar uma briga muito grande com todo o conselho da Petrobras, por dois motivos. O primeiro, o presidente da República, para demitir, ele precisa da maioria no conselho. O Bolsonaro tem essa maioria no conselho para demiti-lo, mas o que acontece é o seguinte, o conselho da Petrobras, os conselheiros, ganharam aí 39 milhões de reais em bonificações por causa do alto lucro que a empresa deu. A empresa deu alto lucro por quê? Porque a empresa tem monopólio no Brasil. E usando desse monopólio, eles aumentaram os preços dos combustíveis para um nível extraordinário, altíssimo, para dar lucro mesmo. Era para estar a gasolina R$3 no máximo. E a Petrobras ainda estaria lucrando. Mas como a gente está pagando 8, 9, 10, ó, faz a arminha que passa, o que aconteceu? A Petrobras lucrou 101 bilhões de reais. E aí, os acionistas estão felizes, eles deram uma bonificação para os conselheiros. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que para fazer a demissão do presidente da Petrobras, o Bolsonaro também teria que passar por uma bancada de acionistas. Passaria, mas ele ia ter que passar o trator para isso. Então o Bolsonaro arranjou uma solução. O Bolsonaro, ele pode indicar quem ele quiser para o conselho da Petrobras. Aí não precisa passar por acionistas, por ninguém precisa votar. Mas, se ele não indicar o atual presidente da Petrobras para o conselho da Petrobras na próxima reunião, que vai ser em abril, ele não poderá ser presidente. Por quê? Porque o presidente da Petrobras tem que estar no conselho da empresa. Se o general Lula Silva, que é um dos maiores bandidos da história do Brasil, nunca se roubou tanto no Brasil como esse maldito, se ele não estiver no conselho, não poderá ser presidente. Logo, o presidente vai mudar. Já há uma maioria para que o presidente seja o presidente do Flamengo. Ok, o presidente do Flamengo garantiu ao Bolsonaro. Ele falou, ó, até outubro a gasolina vai ficar mais baixa, os combustíveis vão ficar num preço menor, eu vou passar o trator em quem tiver que passar, eu vou brigar com quem tiver que brigar. Essa é a promessa dele ao Bolsonaro. Depois de outubro, prepara que aí a gente vai lucrar como nunca antes. Mas até outubro a gente vai diminuir o lucro aí dos acionistas, ou diminuir o que der, da maneira que der, para que o preço baixe. Ok. Aí, resolvido esse problema, aí ó, vai demorar algumas semanas ainda, o que acontece? O Bolsonaro escolheu o Braga Neto para vice. O Centrão não queria o Braga Neto, eu falei aqui várias vezes, o Centrão não quer. Porém, as pesquisas mostram o quê? Que o Bolsonaro vai perder a eleição. Não só que ele vai perder de goleada a eleição. E aí o pessoal do Centrão não queria o Braga Neto porque eles tinham medo do Bolsonaro ganhar e o vice ser um militar maluco. O Mourão é um lixo. O Braga Neto faz o Mourão parecer a Madre Teresa de Calcutá. Perto do Braga Neto, o Mourão é a Madre Teresa de Calcutá. Agora imagina o demônio que é o Braga Neto. Ele é pior do que você imagina. O cara é um lixo. O lixo do lixo da escória. É Chernobyl mesmo. Aí o que acontece? O Centrão não queria esse cara como vice. Porém, se o Bolsonaro vai perder, ele escolhe o vice que ele quiser, porque o pessoal do Centrão já decidiu. Vai chegar perto da eleição, vai todo mundo pular do barco do Bolsonaro e deixar o Bolsonaro afundar sozinho. Tá, então fica o Braga Neto como vice. Aí o ministro da Defesa, o Bolsonaro pode escolher vários generais, tem vários ali se perfilando para ser ministro da Defesa. Tem o general Azevedo, que quer voltar, que foi ministro da Defesa antes. Tem o general Heleno, que tá louco para ser ministro da Defesa, até tentou se cacifar para ser vice, mas o que ele queria mesmo era o Ministério da Defesa. Tem o general Ramos, que olha, onde o Bolsonaro vai, está ali o Ramos puxando o saco do Bolsonaro, dá um chutão assim nas partes íntimas do Bolsonaro, quebra todos os dedinhos do general Ramos, mas o Bolsonaro não vai querer. O Bolsonaro é um cara que ele adora puxar saco por perto, mas ele nunca premia os puxa-sacos dele. E aí ele quer que o atual general, chefe do exército, seja o ministro da Defesa, que é o general Paulo Sérgio, que inclusive nesse exato momento está em Washington recebendo ordens dos americanos. Está num encontro lá de 7 dias com o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. Vai saber o que está fazendo lá. Pois bem, o Bolsonaro quer que seja o Paulo Sérgio, por quê? Porque aí a vaga de chefe do exército fica vaga. E aí ele pode colocar algum dos generais de 4 estrelas que estão lá no exército para se tornar chefe do exército. Ele quer um cara que seja mais bolsominion, porque o Paulo Sérgio não é bolsominion suficiente para o Bolsonaro. Ele quer um cara mais bolsominion e ele quer passar para o eleitorado a imagem de que as Forças Armadas estão com ele, para que o eleitorado fique
a esquerda fique com medo de golpe, assim, pensando, caramba, o exército tá com o Bolsonaro. Bolsonaro tem o exército nas mãos, olha, tem um bolsominion no exército, ele gosta tanto do antigo chefe do exército, que foi até promovido para ministro da Defesa, tem um cara que é muito mais reacionário do que o Mourão como vice, um cara com uma fala muito mais forte que a do Mourão. Coisa tá ruim. E quer que a extrema-direita se anime, falando, ó, estamos aqui com o exército, a gente pode ser violento, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode fazer a algazarra que quiser, que o exército, se entrar nas ruas, o exército vai defender a nós e não a quem a gente atacar. É isso que o Bolsonaro quer. Essa é a imagem que ele quer passar. Só que tem um problema. Quem assiste aqui o canal há muito tempo deve estar lembrado que eu falei, olha, dos 16 generais que tem no Brasil, mais ou menos 12 ou 13 não são bolsonaristas. Inclusive, na última vez que o Bolsonaro convocou todos eles, foi no ano passado, foi no meio do ano passado, ele chamou todos eles para um evento, só 4 foram. E aí, 16 ou 4, os outros alguns estavam em Brasília e não foram. O cara tá em Brasília, é chamado para o evento com o presidente, não é convocado, foi chamado, convidado, e não vai. Vão 4 de 16, os outros não estavam em Brasília, não se deslocaram a Brasília para ir no evento. Quer dizer, você vê que a credibilidade dele tá ruim. Esses aí estão irritadíssimos. Por quê? Porque, para você ter ideia, no governo Lula mudava o chefe do exército. Você lembra algum chefe do exército do governo Lula? Deve lembrar o ministro da Defesa, mas chefe do exército, você lembra quem era? Então, exato, não lembra. Por quê? Os militares estavam no lugar deles, fora da política. E aí eles podiam fazer o que eles quisessem fora da política. Agora não. Muitos militares querem estar fora da política, porque se eles estão na política e o governo dá certo, que bom. Mas geralmente quando eles estão na política, até por questão de capacidade deles, o governo dá errado. E aí os militares é que são culpados. Aí o general sai na rua, fala que é general e tudo mais. Muita gente até respeita, mas muita gente olha e fala, pô, estão aí ferrando o Brasil esses caras. É isso, eles não querem. Aí o clima azedou total, esses generais falam, não, vai trocar 3 vezes o chefe do exército em 3 anos de governo, vai completar agora o 4º. Não pode, era o Pujol. Aí o Pujol se demitiu, não é que ele foi demitido, ele entregou a carta de demissão, ele, o da Marinha e o da Aeronáutica, se demitiu. Aí foi o Paulo Sérgio, agora vai tirar o Paulo Sérgio para colocar outro, fazer uma manobra, fica mal. E eles temem esses generais que nas tropas aí, eu tô falando as patentes mais baixas que generais, mas ainda altas, coronel, tenente-coronel, tudo mais, que esses aí comecem a ver que tem problemas no exército. Tá mudando o chefe toda hora, tá ruim aqui, a gente é cobrado pela situação do Brasil, e antigamente não era. Para você ter ideia, antes, e ficou até pouco tempo para média, o Vilas Boas, general Vilas Boas, com aquele lixo humano, esse é pior que os outros todos, viu? O Vilas Boas ficou 4 anos como chefe do exército. Nos outros governos ficavam 5, 6, 7 anos o mesmo chefe. Aí agora não. Um ano e pouco muda. Um ano e pouco muda. Então eles estão irritados com o Bolsonaro. Eles já não gostavam do Bolsonaro, agora gostam menos ainda. Então o Bolsonaro ele conseguiu irritar. Então talvez ele aborte o plano de colocar o general Paulo Sérgio como ministro da Defesa. Porém, tem gente lá em Brasília que diz que quando o Bolsonaro enfia uma coisa na cabeça, ninguém tira da cabeça dele. Agora vê os próximos passos, mas eu vou falar o seguinte. Se você acha que o presidente do Flamengo vai ter facilidade para derrubar os preços da gasolina até outubro, não é que ele vai fazer isso até outubro, não, vai fazer o quanto antes para que fique o preço baixo até outubro. Se você acha isso, você está muito enganado, o preço do petróleo já voltou a subir. E com a Arábia Saudita agora vendendo petróleo em yuan para a China e o Irã também deve ser convencido, e outros países da Organização Mundial do Comércio vão ser pressionados a venderem para a China sempre em yuan, não em dólar, a tendência é esse preço do petróleo, principalmente do petróleo norte-americano e tudo mais, e o petróleo que a Petrobras se baseia, a tendência é que o preço do petróleo, assim, não vou falar dobre, triplique, mas que vai decolar. Inclusive, chegou a $140, caiu para $85 o preço do petróleo, que era o que estava antes da guerra, e já voltou a 120. Quer dizer, a coisa está assim, o preço do petróleo já sobe, e a Petrobras não vai deixar cair. Não vão mesmo. Agora ver os próximos passos. Eu vou mostrar aqui, enquanto isso, o nosso carro de som, aqui em Mauá. Pediram tanto em Mauá e agora estamos em Mauá lá. Gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão e o povo
inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Peço que você também se inscreva nas outras redes. Falou!